Olá, Júnior. Olá, espectadores. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, contar a minha história de vida e compartilhar com vocês as experiências que eu tive no ramo da logística e do transporte nacional de cargas. Acredito que para ficar claro para todo mundo, ficar bem bacana, conta para nós um pouco mais da tua trajetória, Rony, desde o início lá da tua carreira, conta um pouco mais aí sobre o Rony até o momento de Conexlog. Bom, Júnior, eu tenho 41 anos, sou natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Nós saímos de Itaqui quando eu tinha 9 anos de idade, né? Meu pai, em busca de novas oportunidades, veio para a Serra. E eu costumo brincar que eu fui a minha primeira carga, né? Vim em cima de um caminhão de mudança e nesse percurso de 750 quilômetros eu já comecei a viver essas experiências do transporte, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, né, por necessidade da família. Com 13 anos, 12 para 13 anos, trabalhei num supermercado. Depois, com 16 anos, fui ser office boy de uma imobiliária também no centro. Ali eu falo que começou essa conexão com as pessoas, né? Começar a entender quais são as necessidades, essa conversa que a gente tem com os clientes até hoje, né? Aos 18 para 20 anos, eu ingressei realmente no ramo da logística do transporte, né? Na época a Varig Log, que é uma empresa que foi bem conceituada no Rio Grande do Sul e no Brasil. Após esse período de 1 ano, 2 anos de Varig Log, eu fui para a DHL, que é uma empresa internacional, né? Ali realmente começou a parte logística mesmo, o entendimento do mundo da logística, pois a experiência com uma empresa internacional é muito válida e muito grande, né? Após esse período de 2, 3 anos, eu comecei a trabalhar com uma empresa regional aqui em Caxias, também de transporte e logística. Em 2016, após 12, 13 anos nesse período, eu resolvi sair e empreender, né? Eu tinha um propósito muito grande que era tentar inspirar pessoas, tentar colaborar com pessoas e, enfim, aí que começou a Conexlog. Dentro da área da logística, na Varig Log e na DHL, o que tu fazia lá? Tu já conhecia sobre logística a fundo, no período, na questão operacional ali realmente do transporte? Não, quando eu entrei na Varig Log eu não conhecia nada de logística, porque eu era motoboy, né? Então eu sempre trabalhei com o transporte e nessa conexão com as pessoas. Mas na Varig Log eu comecei como operacional, né? Emissão de cargas, enfim, peso de cargas, emissão de CTEs, né? De AWBs na época, porque é uma companhia. Na DHL eu fui motorista, né? Motorista que a gente chamava na época de courier, né? Os couriers americanos. E aqui no Brasil, próprio, né? Trabalhando na DHL aqui no Brasil. Mas muito na área operacional. Nessa outra empresa, enfim, que eu trabalhei durante anos, eu comecei como operacional, vendedor, gerente comercial e gerente geral. Após um longo período, sim, eu resolvi sair. O que me inspirou a abrir a Conexlog e construir a Conexlog, Júnior, foi a vontade de fazer diferente, né? Sempre com olhos ao cliente, as necessidades do cliente. Eu aprendi muito cedo que as pessoas tinham necessidades nesse mundo do transporte, né? Eu sempre fui muito comunicativo, então eu sempre queria saber qual era a necessidade que eles tinham, e diante dessa necessidade eu resolvi que a Conexlog seria assim, né? Resolver problemas logísticos dos clientes. Uma das grandes coisas que nos inspira, Júnior, é o ecossistema da Conexlog, né? Quando a gente viaja pelo Brasil e a gente conversa com os nossos representantes, com os nossos parceiros estratégicos, as próprias companhias aéreas nos respaldam bastante, né? Com relação a essa nossa visão de até 2026 sermos reconhecidos. E o que resume isso é o ecossistema dos parceiros, né? Então, quando foi construído essa missão, o que foi de fato a raiz, né? De onde tu tirou realmente a missão da Conexlog? É muito voltado a isso, né, Júnior? Essas experiências que eu tive no passado, até mesmo como motoboy, de tu entender
qual é a necessidade do cliente, né? E no mundo da logística, tu bem mencionou que nós somos um transporte multimodal nichado, né? Eu brinco até com as pessoas que se quebrar um parafuso, a Conexlog resolve. Então, essa geração de valor para ambos é isso, né? Quando uma questão emergencial aparece para nós, a gente vai em busca da solução o mais rápido possível, de acordo com a necessidade do cliente. Mas essa visão, ela veio do tempo, ao longo do tempo da minha carreira no mundo do transporte e realmente através da necessidade dos clientes. O que te faz acordar de manhã cedo e chegar realmente com uma energia altíssima na empresa para poder dar sequência aí nesse sonho? Mais uma vez, Júnior, o que me move realmente é a evolução, né? Quando eu olho a Conexlog operando da maneira que ela está operando, atendendo os clientes como ela está atendendo, isso que me motiva, né? O que me motiva não é a empresa crescer por crescer. A gente precisa crescer organicamente, né? E os clientes entendendo que nós somos um parceiro operacional deles. Isso é o que mais me motiva. O Brasil é um país muito difícil de empreender, né? Tem muita coisa que vai contra o empreendedor brasileiro. Mas eu acredito que a gente nunca possa desistir dos sonhos, né? Quando a gente tem um sonho, ele não pode ficar só no mundo dos sonhos. A gente precisa levantar no outro dia e realmente arregaçar as mangas e fazer acontecer. Que é o que a gente faz a cada dia na Conexlog, né? Nós temos os nossos sonhos e os nossos desejos muito firmes. Então, o que eu deixaria de mensagem é isso. Não desista do sonho, né? É difícil aqui, é difícil em qualquer lugar, mas a gente precisa acordar e realmente fazer diferente. Por que entre todos esses modais, entre toda a tua experiência, tu optou por desenvolver e criar uma empresa focada realmente na emergencialidade? Quando eu abri a Conexlog, eu já estava com isso muito claro, né? Teria que ser uma empresa de transporte multimodal. A emergencialidade, ela aconteceu meio que por acaso, porque os clientes exigem da gente uma certa personalização daquele transporte. Então isso vai se tornando um transporte emergencial, né? Quando tu entende o escopo do multimodal, que nada mais é do que tu coletar de moto, passar por caminhão, carro, van, Fiorino, né? Carros pequenos, e agora uma questão do Uber também, né? Que o Uber também está fazendo entregas e coletas. O Uber é uma multimodalidade, né? Que a gente já falava disso há muitos anos atrás. Então, o cliente mesmo vai te exigindo a emergencialidade. Eu acho que quando optamos aí por ir para um determinado segmento, acontece de que o normal, né? O normal é o que a gente conhece no Brasil, aí que representa 99% do transporte nacional, rodoviário. Né? Onde o cliente já conhece, onde o cliente já sabe como é que funciona, onde já existem determinados padrões a serem seguidos, né? De necessidade, de perfil de negócio, perfil de venda, enfim, como é que tudo que acontece. E agora no transporte aéreo, por exemplo, na multimodalidade é diferente disso. Realmente é pegado um nicho do mercado onde exige uma multimodalidade justamente baseado na urgência do cliente, como tu está comentando. Então vai da expertise da empresa interpretar todas as opções que existem no mercado para a gente poder já aproveitar essa parte rodoviária, que tem uma grande representatividade, uma parte aérea, que tem também a representatividade, mas juntando isso tudo, a gente meio que molda aí realmente um escopo de transporte específico para cada demanda, para cada necessidade do cliente. A gente até fala bastante no nosso grupo comercial aí pelo Brasil, né, nos grupos comerciais, que um executivo de contas multimodal, ele não sabe o problema que vai acontecer no dia, né? Porque o transporte rodoviário, ele já tem uma tabela, o transporte rodoviário ele já tem um hub, ele já tem uma rota, né, pré-determinada, específica para aquilo, né? O multimodal não, o multimodal ele surge no contraponto disso, né? Quando o cliente quer sair da rota, ele não tem tempo para esperar aquilo chegar naquele espaço de tempo da rota do rodoviário, até mesmo do rodoviário dedicado. Às vezes o rodoviário dedicado, ele é muito mais demorado do que o multimodal bem executado, né? A gente brinca muito que é um Lego, né? É uma montagem de um quebra-cabeça, por exemplo.
para te encontrar diminuir o tempo para o cliente na multimodalidade. E às vezes a gente olha também, né, Júnior, não é a malha e é uma coisa até para o público saber, a gente está tendo bastante pergunta, né, sobre isso é bem interessante, sobre a malha aérea quando tu viaja, quando tu passeia, é a mesma da carga? É a mesma, porém o processo é diferente, né? Não é a mesma coisa que tu chegar e entrar no avião com a tua bagagem, desembarcar em Guarulhos, embarcar para Confins, ou enfim, né? Ele é um processo um pouco diferente, então requer muita expertise nossa, né, dos operadores para fazer esse trâmite, assim como tem o trâmite, por exemplo, do transporte marítimo, né? Tem todo um trâmite, não é só nós chegarmos lá e entregarmos uma carga e embarcar para a China, né? Até que, como exemplo, inclusive, do que tu comentou também, tem diversas tem diversos aeroportos no Brasil que não conseguem absorver a demanda de carga. Então, por mais que tenha um aeroporto, que tem voo que as 3 companhias operam, mas pode ser que naquela região eles não tenham a equipe de coleta, de medição de carga, de emissão de manifesto, emissão de AWB. Muito aeroporto regional no Brasil. É regional, então passageiro tá tudo certo, vai embora, mas quando se trata de carga é diferente. Então, tem várias particularidades e que de fato aí que a gente entra, né, com a nossa expertise, entendimento de tudo que acontece aí no Brasil e por estar atento também a toda a novidade que acontece, porque é um mercado muito volátil também. Como é multimodalidade, então se acontece um aumento do diesel de um dia para o outro, agora a gente está num aumento de gasolina, né? Exatamente. Ou diminuiu ou aumentou o preço da querosene do avião, mudou de patamar, vai atualizar a tarifa. Então realmente é um mercado, não que seja volátil, eu me expressei errado, mas é um mercado onde existe uma variável muito grande, existe um impacto muito forte de, por exemplo, diversos cenários. O cenário econômico afeta, a gasolina afeta, o diesel afeta, além são várias questões, e é que de fato é aí que a gente entra. A gente fala muito também com a questão de relacionamento, né? Quando a gente tem um bom relacionamento com os nossos clientes, os nossos parceiros, a gente está sempre antenado, sempre na frente dessas questões de mercado. Né? Muitos clientes nos pedem, né? Mas a gente não consegue fazer uma tabela. Eu disse, não é justo, né? Não é correto fazer uma tabela disso, porque não é justo conosco e não é justo com vocês, porque essa variedade de coisas que acontecem, a gente aplica, né? Sobe diesel, vai subir um pouco, e também já teve vários casos, várias épocas, né, nessa trajetória, que baixaram alguns impostos, que baixaram o preço de combustíveis, por exemplo. A gente consegue fazer uma super negociação com uma companhia aérea, a gente repassa isso para o cliente, né? Então são várias cenas, né? O que até a gente comenta muito no nosso dia a dia é por a gente atender grandes companhias, né? A gente tem grandes contas de indústrias aí nacionais. Muitas vezes essa grande negociação que tu comentou, né, com uma grande companhia, sei lá, trabalho para uma empresa X que tem uma movimentação gigantesca a nível Brasil, e eu levo essa demanda aí para a companhia, consigo desconto. Aquele pequeno cliente, né, aquele pequeno que vai trabalhar comigo, vai necessitar de um transporte aéreo uma vez a cada 3 meses, por exemplo, ele também vai aproveitar dessa negociação, vai se beneficiar, porque é toda uma escala, né? A gente já falou, inclusive, em outros episódios, a questão de tanto a resolução de problema quanto de preço. Né? Porque sim, uma grande companhia com uma estrutura nacional, existem algumas particularidades que a gente já viveu, já ajudou a resolver, no pequeno também pode acontecer. E a gente consegue mostrar para ele que isso tem uma solução. Né? Exato. E às vezes também os clientes nos perguntam, mas uma grande indústria ela não vai precisar do multimodal, né? Sempre vai precisar alguma coisa, sempre vai estar faltando um parafuso. Né? A gente brinca muito sobre isso, né? Sobre a questão do parafuso. Às vezes uma máquina ela foi transportada, mas falta um parafuso. E esse parafuso precisa chegar o mais rápido possível. Claro, e aí exatamente. que a gente consegue arrumar e dar jeito, né? E resolver. Exatamente. Então, basicamente aqui, Rony, falando exclusivamente aqui desse episódio, né, desse tema tão importante, que é a multimodalidade, é a opção que tu teve lá no início, né, da ConnexLog por optar e trazer um nicho tão segmentado que é o transporte emergencial, né? A gente entendeu que ao longo da tua carreira tu foi construindo realmente uma expertise com o transporte, pegou um pouquinho de cada um, né, foi montando esse quebra-cabeça para hoje poder entregar um serviço muito personalizado, né, muito realmente
não existe um padrão, digamos assim, né? Existem, é claro, no nosso portfólio de serviços, alguns serviços que a gente tem que poder interpretar, mostrar para o cliente as possibilidades, mas não que aquilo seja engessado a ponto de assim funciona e assim que a gente vai fazer, não. Cada cliente tem uma demanda, cada cliente tem uma necessidade, nosso objetivo aqui é te atender da forma mais eficaz possível ali para a tua necessidade, exatamente, né? Isso aí. Tu falou a palavra certa, é a personalização, né? No longo do tempo, do longo da minha carreira, né, do meu trabalho, eu fui entendendo essa personalização, né? É muito relacionamento com os clientes, tentando entender o que eles precisavam, e aí a gente vai personalizando e foi se tornando extremamente urgente as cargas em cima dessa personalização. Isso, é tendência agora para o futuro, né? A gente falando realmente desse segmento daqui para frente, né? Como é que funciona? Muitas vezes somos comparados aí com os Estados Unidos, com a Europa, digo comparados Brasil, né? A gente vive num país continental. A gente vive num país gigantesco, muito grande, né? Com uma malha rodoviária realmente muito grande. Então, comparar o Brasil desse tamanho, em comparar a Europa, por exemplo, que, um estado brasileiro representa, às vezes, dois países, né, na Europa, é difícil da gente ter essa comparação, porque o potencial é claro que a gente tem muito a somar, a gente tem muito a crescer ainda, mas a gente tem muito chão aqui para correr, né? O país é gigantesco e isso, o aéreo, faz com que a gente consiga encurtar distâncias, simples assim. Então, ao longo do tempo, quando a gente for amadurecendo a ponto de poder mostrar para os clientes, poder mostrar aí para o Brasil que esse é um modelo de transporte ágil, eficiente, seguro e barato e relativo, né? Competitivo, eu diria. Exatamente. A gente vai conseguir crescer e mostrar. A gente consegue mostrar para quem confia no nosso modelo de negócio, a gente consegue mostrar competitividade, né? Às vezes fica mais barato, às vezes fica mais caro. Comparando com o quê? Exatamente. Né? A gente sempre pergunta. A pergunta que a gente sempre faz é: qual é a tua urgência? Né? O que tu precisa? É a primeira. É a primeira pergunta. E a gente também gosta de como nós nos consideramos consultores, né, deste multimodal emergencial, a gente também gosta de orientar o cliente quando é o contrário. Olha, tu não precisa fazer um transporte aéreo, uma rodoviária. Essa empresa a gente tem inúmeros parceiros, né? E a gente, cada um no seu quadrado, a gente fala, né? A gente orienta também o cliente: olha, não precisa, se tu está buscando um preço, não tem por que tu fazer isso. Então, eu acho que essa questão de parceria e honestidade também nos trouxe até aqui, né? Com certeza. O cenário nacional, né? E são diversos casos, né? Tu comentou e... A gente deveria ficar horas aqui falando de cada caso. Diversos casos, porque realmente a nossa posição é de parceiro, tá do lado do nosso cliente. Quando eu for competitivo e eu tenho que te ajudar de acordo com o portfólio de serviços, eu vou te dar a melhor opção. Agora, quando realmente não me tange, quando de fato não é o perfil ConnexLog da tua necessidade, porque eu sei que eu não vou ser competitivo para aquela demanda, eu vou te indicar uma melhor opção, né? Então a gente é sensível a ponto de entender qual que é a tua necessidade baseado nisso. A gente não quer prejudicar, né? A nossa intenção é só ajudar. Somar. Só quer somar. É isso aí. Perfeito. Então, Rony, muito obrigado. Finalizando aqui, chegando ao fim do nosso episódio, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tem nos acompanhado, tem nos assistido, aí, feito parte realmente desse movimento do nosso podcast, né? Se tu não seguiu ainda nossas redes, peço tua gentileza, peço teu apoio de fato, tanto nas redes sociais quanto no nosso canal aí do YouTube. Isso faz toda a diferença, faz toda a relevância para cada vez mais a gente trazer conteúdo rico, interessante e importante aqui para realmente esse nosso segmento. Agradeço mais uma vez a todo mundo e até a próxima.